Uma propriedade nativa dos Duerner em Petrolândia é destaque na produção de frutas. A Chácara Esmeralda é conhecida principalmente pelos pêssegos, que são produzidos exclusivamente aqui. Mas parceiros já são procurados para a produção de maçã, ameixa, uva niágara e outras. O dono da Chácara Esmeralda, Marcos Stalock, começou aos 14 anos ajudando a família e depois abriu o próprio negócio de fruticultura. Em 2014, nasceu a estrutura que abriga hoje a plantação, espaço para armazenamento em câmara fria, para classificação e venda da produção. Mas não só isso, a cultura por aqui é feita de maneiras diferentes, em Y ou em muro frutal. Marcos, como é que é a pessegueira no seu formato original, digamos assim? Então, a planta ela cresce no formato vertical, com várias hastes, né? Quando a gente iniciou era um sistema em taça, que a gente chama, que são 5 pernadas, né? Ele fica justamente no formato de uma taça. Geralmente as plantas são mais baixas também. E a partir de 2010 a gente adotou esse sistema em Y, para que a gente pudesse buscar mais produção e também a questão de trabalho, né? Ter uma padronização melhor das plantas, para que a gente pudesse também adequar a questão de poda, todos os outros manejos. Eu imagino que fique até mais fácil, né? Que ela acaba criando um corredor, de certa forma. Sim, divide bastante a questão de mão de obra, principalmente quando se atua com mais pessoas na fila, né? E também facilita um pouco a forma de manejar, principalmente essa questão de poda, que você tem um padrão mais bem definido. E como que faz para ela ficar desse formato? Você acaba modificando, né, a planta? Então, quando a muda é recém-plantada, ela, após uns 90 a 120 dias, ela vai soltar vários brotos, né, vários ramos, vão crescer em volta da muda, e aí você acaba definindo 2 ramos desses, e os ramos eles são abertos. A gente faz uso de bambu para que dê a angulação desejada. Hoje são 11 hectares de cultivo de pêssego, o que dá em torno de 25 mil árvores. A colheita é toda manual, com o auxílio de plataformas para locomoção e para que não se precise utilizar escadas. No inverno, todas as folhas caem. Depois vem a florada, que cobre todo o lenho da árvore, seguido pela frutificação. Em setembro, ocorre o raleio, que é a retirada do excesso de algumas flores para garantir mais produtividade. E a época de frutificação faz com que as árvores fiquem pintadas de belas cores e com que os aromas se espalhem pela região. O muro frutal é outra forma utilizada na propriedade para o cultivo, mesmo que não seja uma técnica utilizada para venda comercial em larga escala. A gente vem observando justamente em outras atividades, né, que eu uso, mas em pêssego é algo que a gente vem desenvolvendo, é algo pessoal, não é algo assim que a gente vem buscando informação propriamente na cultura do pêssego, né? A árvore, né, era uma taça. Aí vocês já fizeram ela em Y e agora ela em muro. Ela fica reta? Sim, se a gente for vir visitar quando estiver todo enfolhado, em época de produção, realmente ele vai ficar o sistema como se fosse um muro. Então ele vai ficar na vertical. E qual que é a principal vantagem assim de se fazer o muro? Como a gente vem trabalhando a questão de trabalhos usando plataforma de colheita, plataforma para poda, a gente quer avançar nessa questão de mecanização. Nós queremos trabalhar com poda mecanizada. Nosso sonho é trabalhar com algum raleio na época de florada mecanizado. Como é que é a questão de mão de obra no pêssego? A mão de obra é algo que tem impactado bastante, né? Pelo fato de ser uma atividade com uma exigência bem grande de mão de obra. Em torno de 60% do nosso custo final do produto é mão de obra. E justamente são esses trabalhos de melhoria que a gente vai tentar, alguns diminuir mão de obras, outros potencializar a mão de obra que a gente já tem. Por exemplo, o uso da plataforma foi uma maneira de a gente encontrou de melhorar a qualidade de trabalho e também ganhar tempo. Até para o nosso espectador entender, vamos lá, a gente tem aqui no muro, por exemplo, numa época em que ele está cheio, onde que ficam as frutas especificamente? Ficam nesses galinhos menores, no tronco? Então, a frutificação ela acontece normalmente nos galhos laterais, né? São esses ramos aqui.
todos os mais longos quanto os mais curtos, eles frutificam, né? E em época de raleio a gente vai deixando a quantidade de frutos por ramo de acordo com aquilo que a gente deseja colher. Por exemplo, ramo como esse daqui, 2 frutas, 3 frutas. E assim a questão também nutricional, porque se você ter muita fruta num ramo como esse, por exemplo, ele não vai nutrir, vai dar uma fruta de pequeno porte, pequeno calibre que a gente chama. Sobre o controle de pragas, né? Você falou aí de uma questão de nutrição. Dá bichinho? É mais praga que acontece da própria planta? Então, a gente tem tomado bastante cuidado com 3 pragas básicas, né? 3 insetos que são os insetos que mais causam danos. A primeira delas é a mosca da fruta, que acontece a ovoposição na fruta quando se tem a pré-colheita. Só por curiosidade de algumas pessoas, o pêssego não bicha quando está na flor, mas sim começa o processo da mosca atacar o fruto a partir aí de uns 30 dias antes da colheita, quando ele já perde um pouco a pressão. Então é onde que a mosca fura, faz a ovoposição e a fruta fica inapta para o consumo. Daí nós temos uma outra praga que é a grafolita. A grafolita é uma mariposa. O ataque dela inicial é em frutos bem pequenos, quando recém saiu o cálice da flor. Então é onde a grafolita acaba danificando os frutos. Ficam depois frutos deformados. O maior ataque da grafolita é em ramos jovens. O pêssego brotou, ela faz ovoposição e a larva ela percorre o centro do ramo e não permitindo que cresça. Outra praga que a gente vem também trabalhando forte é a questão da cochonilha. A cochonilha é um parasita de madeira, digamos um carrapato. Normalmente aparece em colônias, então são milhares de indivíduos numa única planta, se você não faz um controle, e acaba sugando toda a seiva e a planta ou morre ou estressa a planta para o próximo ciclo e você vem perdendo produção em relação a essa praga. A produção oscila de acordo com as variedades na chácara esmeralda. As mais precoces giram em torno de 15 a 18 toneladas, as de ciclo médio entre 25 a 30 toneladas e as de ciclo mais tardio de 35, podendo chegar a 45 toneladas por hectare. Os preços variam de acordo com a lei da oferta e procura e do mercado. Aqui vocês têm quais variedades, Marcos? Então, a gente trabalha hoje com a maioria das variedades são da Embrapa, né? Que é um dos nossos parceiros, né? A gente trabalha com BRS Campai, também trabalhamos com Facínio, Rubramur, temos o SC Bonora, que é um bem do cedo que a gente colhe em outubro, e aí a gente tem os amarelos, que é variedade Maciel e Esmeralda. Comerciais são esses hoje. Precoce é um fruto menor, menos Brix, que a gente fala, né? Menos açúcar. Já a segunda variedade, que é o Campai, é um fruto já um pouco maior, já bem mais doce, bem mais firme de polpa. Daí nós temos o BRS Facínio, que é o maior de todos, é um pêssego de polpa branca muito bonito, polpa bem firme, bem doce. O ano passado assim a gente recebeu um monte de elogio, foi assim muito boa a produção do Facínio no ano passado. E os amarelos, que é um pouquinho mais ácido, o esmeralda um pouquinho mais para a indústria, né, para se fazer caldas. A cultivar Maciel, ela quase assim, uma dupla finalidade, que você pode estar usando tanto para a indústria quanto para consumo in natura. E aqui a gente vê que tem até a parte de equipamento. Aqui é feito parte de seleção? Sim. Como que acontece? Então, a fruta inicia aqui, que é o tapete, né, que a gente chama. Esse tapete é o tapete alimentador, ele vem para cá, que é para a parte de esteira. Aqui na esteira ficam as pessoas fazendo a pré-classificação, onde tira as frutas com defeito, né? E alguma fruta que já não tem muita pressão, passando do ponto. Então ele passa da esteira, vai para a lavadora, que fica ali à frente. E da lavadora ele já tira o excesso de pelo, fica a fruta bem limpinha mesmo, fica bem legal. E em seguida elas entram no classificador. O classificador é um sistema eletrônico onde ele pesa fruto por fruto e ele distribui nas saídas conforme você determinar.
Quantas pessoas mais ou menos você precisa para trabalhar nesse processo todo aqui? Aqui, para selecionar, a gente precisa trabalhar em torno de entre 8 e 10 pessoas, dependendo da demanda de trabalho que você tenha, né? Mas o mínimo 8 e aí até umas 10, os dias que mais tiver demanda de frutas, né? Aqui o pessoal já vai botando nas embalagens. Sim, aqui a gente põe a embalagem aqui, a fruta cai aqui na gaveta e tem a balança, no caso à frente, né, o visor. Você acaba olhando o peso da caixa lá e já tira a caixa com o peso correto. Daí daqui vai para um sistema de armazenamento? Daqui ele é todo paletizado, fechou o pallet e vai para a câmara fria, onde que é feito o armazenamento, né? E da câmara fria a gente carrega para os caminhões que vão fazer a questão da distribuição. Marcos, te agradecer pela recepção, muito bem organizada a tua propriedade. A gente vê que tem capricho, que tem realmente o amor que você falou aqui pela propriedade, pela fruticultura no geral. Obrigado, eu que agradeço aí pela visita e também para poder contar um pouquinho, né, do nosso trabalho. A gente vem fazendo realmente isso com muito gosto, né, muito amor mesmo pelo que a gente tem fazendo e tem tentado sempre estar aprimorando, né, e também tentando passar um pouquinho dessa energia aí para as pessoas que venham também formar novos projetos, talvez não propriamente apenas na fruticultura, mas em todas as áreas aí, né? Eu acho que isso é muito importante e as portas estão abertas quando quiserem voltar. A rede social pode nos acessar no Instagram, é Chácara Esmeralda Oficial. Aí lá pode chamar que a gente vai estar respondendo algumas perguntas, algumas curiosidades que as pessoas têm, né? Estamos disponíveis. E se você gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe e até o próximo vídeo.